Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar mais um caso de congruência de triângulos, que é o que a gente vai chamar de caso lado, lado, lado. Bom, o nome já fala, né? A ideia é suponha que eu tenha dois triângulos. Se eu sei que eu tenho ali uma correspondência entre os lados, né? Três pares de lados congruentes, né? Então, se isso acontece, então a congruência dos dois triângulos é garantida, tá? Então vamos provar isso. Primeira coisa aula de hoje, né? Então suponha que dois triângulos têm três lados correspondentes congruentes. Então os triângulos são congruentes. Então vamos lá. Para provar esse caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar com dois triângulos, tá? O ABC e o EEF, tá? Esquece esse ângulo por enquanto. Deixa ele quietinho. Então, ó, lado marrom congruente ao lado marrom, lado preto congruente ao lado preto, lado azul congruente ao lado azul, tá? Então, AC congruente a EG, BC congruente a FG e AB congruente a EF. Para provar que esses dois triângulos são congruentes, a gente vai construir um terceiro triângulo que é congruente a esses dois triângulos. Seguinte maneira. Pega esse ângulo E aqui, ó. O ângulo interno, esse ângulo interno do triângulo EFG, né? Ou seja, o ângulo FEG. Agora, deixa eu achar aqui. E vamos fazer uma cópia desse ângulo aqui embaixo, ó. Ou seja, eu vou no semiplano determinado pela reta B, contrário ao semiplano que eu tenho C, tá? Vai no semiplano determinado pela reta que não tem o C. E marca esse ângulo com vértice A e AB sendo um lado, congruente a esse ângulo E aqui. E marca nesse lado, né, diferente do AB, um ponto D, de modo que AD seja congruente a EG. Beleza? Se eu fechar esse triângulo aqui, ó. Olha o triângulo de baixo aqui, ó. Deixa eu até mudar. Então, ó, a gente sabe que compara esse triângulo com o triângulo de baixo, ó. Esse tem um lado marrom congruentes, um ângulo verde congruentes e o lado preto congruentes. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esse triângulo e o triângulo de baixo aqui são congruentes, tá? Então esse lado aqui, ó, ele é congruente ao lado azul aqui, é o FG. Então BD congruente a FG. Aí se considera esse segmento CD. Se você olhar esse triângulo e esse agora, ó, triângulo à esquerda, triângulo à direita aqui, ó. Ou seja, o ACD e o BCD. Os dois são triângulos isósceles, né? Ó, lado marrom, então tem dois lados congruentes e aqui também tem dois lados congruentes. São dois triângulos isósceles de mesma base CD. A gente usa o que a gente aprendeu, né, nas duas aulas passadas sobre triângulos isósceles, que é o seguinte, né, os ângulos da base são congruentes. Então, esses dois ângulos aqui, ó, preto e de preto, são congruentes, mesma medida, tá? Por isso que eles têm a mesma cor. E esses outros dois ângulos aqui, alaranjados, também são congruentes, por isso que eu fiz a mesma cor, tá? Então, se você olhar esse ângulo C aqui em cima, ó, e esse ângulo D aqui embaixo, eles são congruentes, né? Que é a soma da medida do ângulo preto com a medida do ângulo laranjado, nos dois, ó. Então, são iguais. Então, o ângulo ACB e ADB são congruentes, tá? Aí, olha esse triângulo de cima e o de baixo agora. Eles são congruentes também pelo caso lá do ângulo lado, né? Ó, tem um lado marrom, o ângulo preto e laranjado aqui, e um lado azul. Então esse triângulo ABC é congruente ao AVD. Como esse triângulo também é congruente a esse, então os dois triângulos que nós queremos mostrar que são congruentes a um terceiro ângulo.
Terceiro triângulo. Então, esses dois triângulos originais são congruentes. Tá? A demonstração é essa. Então, vamos lá. O que mais vai dar trabalho é escrever tudo isso, né? Então, para começar, vamos chamar de ABC e EFG, igual tá lá no desenho, tá? Dois triângulos tais que esses dois triângulos satisfazem a hipótese do teorema, né? Ou seja, que tem três pares de lados correspondentes congruentes, né? Então agora eu supus lá no desenho EF é congruente a AB, AC é congruente a EG e o BC é congruente ao FG. Agora, a primeira construção que a gente fez foi copiar esse ângulo aqui embaixo, né? Agora, como é que a gente faz ele? Né? Vai ter que escrever. Eu estou indo no semiplano determinado pela reta AB, diferente do semiplano determinado por AB e pelo ponto C. Aí com o vértice em A e um lado sendo o lado AB, eu marco um ângulo congruente a esse ângulo E, né? E nesse lado diferente do AB, eu marco um ponto D, tal que AD seja congruente a EG. Então tem que escrever tudo isso. Então vamos lá. No semiplano deixa eu ver. Eu posso pôr assim, ó, contrário ao semiplano π ABC, né? Lembra essa notação? É o semiplano determinado pela reta AB, né? A reta que contém os pontos AB e pelo ponto C. A reta AB determina dois semiplanos, né? Então você tem um ponto aqui, né? Então tem o semiplano de cima, que é o que contém o ponto C, e o outro semiplano. A gente está olhando o outro semiplano ali, que é o que não contém o ponto C. Então semiplano contrário, esse semiplano. Então a gente constrói, né? Então construímos. Um ângulo DAB tal que esse ângulo é congruente a E e opa. Então aqui fala que o A é o vértice, né? E D é um ponto. AB é um lado do ângulo e o AD é outro lado, né? E esse D é um ponto tal que AD é congruente a EG. Ou seja, a gente está aqui, ó. BAD ou DAB, né? Foi o que eu escrevi ali. Congruente ao ângulo E. E o AD é congruente a EG. Aí se você olhar o triângulo de baixo e o triângulo de cima, né? Esquece esse lado azul. Olha o lado marrom, ângulo verde, lado preto, ó. Marrom, verde, preto. Esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, nos triângulos ABD e
EFG, nós temos o seguinte: AB é congruente a EF, BAD é congruente ao ângulo E, né? O ângulo BAD é congruente ao ângulo E. E os lados, né, AD e EG são congruentes. Logo, a gente conclui pelo caso lado, ângulo, lado, a gente conclui que ABD é congruente a EFG. Vou chamar essa congruência aqui de 1, tá? Aí agora, para acabar não, para verificar que o triângulo de cima é congruente ao triângulo de baixo, a gente considera o segmento CD, né? Então você vai olhar com os triângulos ACD, BCD. Eles claramente aqui tem dois lados congruentes cada um, né? Então eles são isósceles. Observe agora que os triângulos ACD e BCD, eles são triângulos isósceles. Pois, olha só, AD é congruente a AC e BC é congruente a BD. Aí aqui a gente usa aqueles resultados que falam, né? Acho que é um corolário da aula retrasada. Falou que num triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes, tá? Então, nos dois triângulos, né, os ângulos da base são congruentes. Então, nesse triângulo da esquerda, ó, os ângulos da base são congruentes, né? A base aqui é o CD, né? Pontilhado. E no triângulo da direita ali também, os ângulos da base são congruentes, tá? Então, assim, ó, usando o fato de que os ângulos da base em um triângulo isósceles são congruentes, nós obtemos, né, que ACD é congruente ao ADC e o BCD é congruente ao BDC. E assim, né, ACD e o BCD lá, DCD, é o ângulo AB. A soma, né? A soma das medidas vai dar. Então, se eu pegar esse ângulo preto, a sua medida, somar com a medida do ângulo laranjado, o resultado é a medida do ângulo ACD. Tá? E aqui embaixo também, né? Medida do ângulo ADC mais a medida do ângulo DBC me dá a medida do ângulo ADB. Vai ser igual, vão ser iguais, né? Que os ângulos, esse preto congruente a esse preto, esse laranjado congruente a esse laranjado. Então, se eu somos dois, então entre aspas aí, a soma vai dar laranjado mais preto nos dois lados, né? Então esse ângulo e esse ângulo são iguais. As medidas são iguais, né? São congruentes. Então o ângulo ACB é congruente ao ângulo ADB.
Então disso aqui e dessas duas coisas aqui, ó, dessas duas congruências, nós obtemos que o triângulo de cima e de baixo são congruentes. Tá? Ó, esse marrom congruente a esse marrom, esse azul é congruente ao azul e o ângulo C é congruente ao ângulo D. Pelo caso lá do ângulo lado, os triângulos são congruentes, tá? Então, como? Vamos olhar o desenho. AC congruente a D. O ACB é congruente ao ADB. E o azul aqui, né? O BC é congruente a BD. Segue do caso lá do ângulo lado. Que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ABD. Temos aqui de 2. Aí olha 1 e 2. ABD é congruente a EFG, né? E o ABC é congruente a BD. Então o ABC é congruente ao EFG, né? Porque a relação de congruência de triângulos é uma relação transitiva, tá? Portanto, tá bom. Comparando 1 e 2, obtemos o que a gente queria, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG, tá? Então esse caso de congruência é muito útil, porque a gente não precisa nem olhar nenhum ângulo, né, para provar congruência. Se você consegue provar que os três lados são congruentes ali em alguma relação, né, tem uma correspondência entre lados, dois triângulos, correspondência em que leva lado congruente para os três lados. Então você provou que os triângulos são congruentes. Então, ó, vamos ver um exemplo, ó. Seja BC um segmento, tá? E considere a linha dois pontos nos semiplanos distintos em relação à reta BC. Então peguei dois pontos, A e a linha. Só que esses pontos são pegos de tal modo que o AB é congruente à linha B, tá? Ou seja, esse pedaço aqui, ó, é congruente a esse, né? Tem um risquinho ali. E a C é congruente à linha C', ou seja, esse cara aqui é congruente a esse. A gente quer mostrar o quê? Que o BAC, que esse ângulo é congruente a esse aqui, tá? Ó, vou pintar aqui de vermelho. Esses dois ângulos vermelhos são congruentes. Isso aqui é a linha, tá? Se você lembrar da demonstração que a gente acabou de fazer, teve uma hora que a gente cortou o triângulo nessa pontilhada aqui, ó. É algo semelhante que a gente vai usar aqui. Por quê? Se você olhar o triângulo de cima, ABC, e o de baixo, a linha ABC, eles são congruentes pelo caso lá do ângulo lado, né? Então, acabou. Se o triângulo de cima é congruente ao triângulo de baixo, esse ângulo é congruente a esse ângulo, tá? Né, ó. Por que é válida a congruência, né? Esse lado é congruente a esse, por hipótese. Esse lado é congruente a esse, por hipótese. E o terceiro lado, né, esse aqui, ó, é comum aos dois triângulos, tá? Agora,
Tem uma outra maneira de fazer isso aqui, ó. Se você fizer... Aí essa maneira que é parecida com a do demonstração do teorema. Por quê? Pega e traça uma... Considera o segmento A'. Então, ó, os triângulos BA' e AC' são isósceles, né? Se eles são isósceles, esse ângulo roxo é congruente a esse ângulo roxo. E esse ângulo verde é congruente a esse ângulo verde aqui. Então, esse ângulo é congruente a isso. Tá? Nesse caso, não precisa nem usar, né? Caso de congruência. Só usando o fato que a gente obteve dois triângulos isósceles. Só que se for pensar bem, quando a gente provou, né, que no triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes, a gente usou, né, com caso de congruência, né? Então, só escrever isso aqui. Então, vou pôr aqui, ó, solução 1. Vou escrever as duas soluções. A aula de hoje é curtinha, né? Não tem mais o que fazer. Então, olha só. Por hipótese, AB é congruente à linha B' e AC é congruente à linha C. Como o lado BC, né, o segmento BC é comum aos triângulos ABC, que é o triângulo de cima, e o A'B'C', que nós temos são que esses dois, o triângulo de cima e de baixo tem três pares de lados congruentes, né? Então segue que ABC é congruente a linha BC pelo caso lado. Assim, como é que ele... O BAC é congruente ao B'C'. B'C, o BAC. A primeira solução, acho que essa primeira solução, acho que é a solução mais direta, né? Mais fácil, também mais curta. Agora, a segunda solução, né? A gente vai considerar os triângulos BA' e CA', né? Eles são isósceles, né? Por hipótese. Então, ó, por hipótese, a hipótese das congruências dos lados, né? Segue que o triângulo A'B é congruente ao triângulo A'C, né? Logo, não, desculpa, não é isso que não. Segue que esses dois triângulos são isósceles, né? A'B e A'C são isósceles. Logo, eu vou escrever como medida para ficar mais fácil depois, tá? A medida desse ângulo coincide com a medida desse ângulo, né? Ou seja, os ângulos são congruentes. Então, BA', a medida desse ângulo é igual à medida do ângulo BA', é isso? Isso, e o análogo para o C, né? E a medida do ângulo CAD
A' é igual à medida do ângulo C a linha A, né? Agora vamos olhar medida do ângulo BAC. Medida do ângulo BAC, nós pode quebrar, né, o BAC como uma soma BA' mais CA'. Então isso aqui é a medida do ângulo BA' mais medida do ângulo CA', tá? Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Aí aqui, ó, esse BA' é igual a B, a medida, né, de BA'. E a medida do CA' coincide com a medida do CA'. Então aqui vou aplicar as igualdades 1 e 2. Isso aqui vai ficar a medida de BA' mais a medida do ângulo CA'. Ó, que BA' é esse ângulo aqui e o CA' é esse ângulo. Então a soma vai dar a medida do ângulo BA'C. Então a medida do BAC coincide com a medida do BA'C. Portanto, o ângulo BAC é congruente ao ângulo BA'C. Só arrumar aqui. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, né? Uma aula curta. Acho que as próximas aulas serão mais curtas, tá? Pelo menos até acabar esse capítulo. Porque os casos de congruência, assim, que tem mais coisa pra gente provar, né? Foram os dois primeiros, ok? Aí na próxima aula a gente vê o caso de congruência lá do ângulo oposto, tá? Aí depois na última aula desse de congruência a gente vai ver o caso lá do ângulo reto, que é o caso em que de congruência, um caso particular para triângulos retângulos, tá? Até lá então, gente.